Boa noite, amigos. Primeiro vídeo que eu faço à noite, vamos ver o resultado. Agora é uma sabatina. Os amigos me enviaram questões sobre minha vida, meu trabalho, enfim, uma entrevista. Gosto de ser entrevistado, nunca fugi de entrevistas. Gosto também de fazer entrevistas, ser entrevistado e fazer entrevistas. Os amigos me enviaram uma a duas questões e vamos dar início então a esta sabatina. Primeira questão, a Vânia, amiga de Jundiaí, enviou uma pergunta que é a pergunta de muitos, inclusive pergunta também feita pelo amigo Eugênio de Divinópolis, Minas Gerais. Quando surgiu seu gosto por ônibus? Pergunta de muitos. Por que eu gosto de ônibus? O que eu vi nos ônibus, nesse meio de transporte que me levou a fazer coleção? É o seguinte, eu não comecei gostando de ônibus. Comecei gostando de sair, de viajar. Desde que me conheço como pessoa, eu tenho essa inclinação para conhecer lugares, desbravar lugares desconhecidos. Nunca tive medo da rua. Sempre quis conhecer o mundo, ver lugares diferentes. E os ônibus conduzem as pessoas para vários lugares. Na verdade, eu sempre gostei de tudo que roda: carro, ônibus, trem, bicicleta. Tudo que é meio de transporte sempre me seduziu. Mas por que os ônibus? Especialmente os ônibus? Os ônibus têm pinturas, têm decorações. Diferente de carro, caminhão, que é um padrão de pintura. Os ônibus, inclusive na época, tinham identidade. Isso acabou chamando a atenção daquela criança que eu era. Daí surgiu o interesse em retratar as empresas de ônibus. Comecei desenhando. Nunca tive o dom para desenho, mas criança arriscava desenhar. Eu já desenhava histórias em quadrinhos. Então desenhei ônibus. As fotos vieram muito tempo depois. A partir de então, comecei a gostar de ônibus e fazer as anotações, acompanhar. Por quê? Eu estava aprendendo a sair de casa, aprendendo a me locomover, a me virar na rua. Então, aprendi a ler com mapas, tinha praticamente o mapa da cidade na cabeça, mapa do estado de São Paulo, mapa Brasil, consequentemente também o Atlas Mundial. E os ônibus com os letreiros marcando os destinos, aquilo me atraía. Tal lugar, tal bairro, tal cidade. Aquele ônibus indo para tal lugar. Ia procurar no mapa e vinha aquela vontade de viajar. Sempre esteve no meu sangue viajar. Então coincidiu o gosto para explorar o mundo, sair e viajar de ônibus. Nunca recusei também de carro, trem, viajei muito de trem, mas o ônibus trazia aquele diferencial. Segunda pergunta da Vânia: qual sua relação com Jundiaí? Como sua família veio para Jundiaí? Vero, parte do meu pai, sul do estado, Itaberá, Itapetininga. Meu pai veio adolescente para Jundiaí com a mãe dele, a convite de um médico conhecido da cidade. Minha avó veio trabalhar em Jundiaí, meu pai veio junto, onde estudou, trabalhou. Por que Jundiaí? Jundiaí é uma cidade privilegiada geograficamente, entre São Paulo e Campinas. Já era uma cidade com muitas indústrias, muitas oportunidades na época. Então a minha avó veio já sabendo o que iria encontrar para seus filhos.
Itapetininga, conhecida pelas boas escolas. Atenas do Sul é um nome dado a Itapetininga, que eu conheço também desde criança, devido à família do meu pai. Porém, Itapetininga, menos indústrias, menos oportunidades, embora com boas escolas. Por isso vieram para Jundiaí. Mesmo caso, o lado da minha mãe, de Campinas, família de ascendência italiana, vieram da Itália, foram para a Fazenda Palmeiras em Campinas. Lá, meus avós trabalharam e começaram a se espalhar. Uma parte foi para Jundiaí, outra para São Paulo e até Rio de Janeiro. Mesma coisa, Jundiaí, cidade industrial. O comércio estava se desenvolvendo. Uma cidade onde as pessoas vinham porque sabiam que aqui iriam encontrar futuro. Essa é a história da minha família com Jundiaí. Segunda questão enviada pelo amigo Jonas, também de Jundiaí. Qual foi a primeira obra que você leu que deu vontade de me tornar escritor, que me inspirou a ser escritor? Uma das primeiras foi da coleção Vagalume, acredito que não esteja enganado, Vagalume, que tinha Lúcia Machado de Almeida e outros autores. Inclusive o livro Caso da Borboleta Tíria foi um dos primeiros que li, gostei, inclusive li para minha mãe na época. Eram personagens animais, né, do reino animal, vivendo como sociedade humana. Aquilo se juntou ao hábito que eu já tinha de ler gibis, Cebolinha, Mônica, Tio Patinhas, Mickey, Pato Donald, etc. A minha vontade de escrever veio a partir da leitura de histórias com personagens desenhados, principalmente desenhados, tanto que eu citei anteriormente que eu desenhava ônibus, desenhava histórias em quadrinhos, só que eu não consegui me desenvolver no desenho. Então parti para a escrita. E depois juntou também meu gosto por assistir filmes e novelas, também com personagens fictícios, os atores vivendo os personagens. Tudo isso foi juntando a minha inspiração para criar os primeiros personagens, também baseados em fatos reais, em situações do cotidiano. A partir daí veio o desejo de escrever um livro, isso bem mais à frente, já na adolescência para os 18 anos, já jovem, comecei a visualizar um livro, porque as minhas redações, aquelas pequenas histórias que eu desenvolvia, elas foram aumentando. Eram histórias cada vez mais longas, os capítulos iam aumentando. Portanto, já visualizava um livro, devido à quantidade de páginas cada vez maior. Juntando também, na época, ao meu hábito de ir ao cinema, assistir filmes. Isso também acrescentou ao desejo de escrever livros. Na verdade, não teve assim exatamente uma primeira obra, não vou me recordar, foram várias obras que eu li. Não me recordo o primeiro livro que me foi colocado na escola, não vou lembrar mesmo, mas a sequência de livros que eu fui lendo foram me inspirando. Outra questão, vinda do Isidro de Francisco Morato. Quais mudanças que você presenciou nas últimas décadas em Jundiaí? O que achou positivo, o que achou negativo? Bom, a memória fotográfica que eu tenho desde 12, 13 anos que
já lia jornais, ia para as ruas. Então dá para fazer uma boa explanação do desenvolvimento da cidade. Tanto que frequentemente escrevo para grupos na internet citando a evolução de vários bairros da cidade, não só de Jundiaí, como da região, como Várzea, Campo Limpo, Itupeva e outros municípios. A primeira grande mudança positiva que eu acompanhei, não só pela imprensa, como indo aos locais de ônibus, a pé, de bicicleta, na época eu andava de bicicleta, acompanhava as obras, foi o início da despoluição do rio Jundiaí. Ou seja, já uma área que eu sempre gostei, que é a questão ambiental. Despoluição do rio Jundiaí foi um evento exemplar, não só para o estado de São Paulo, como para o Brasil, porque temos muitos rios ainda poluídos. E a despoluição do rio Jundiaí envolveu a região, tanto que Indaiatuba também saiu à frente na despoluição, concluiu antes mesmo de Jundiaí. Esse é um fato positivo e marcante. E depois a melhoria também de alguns córregos que desaguam no rio Jundiaí. Ainda nessa questão ambiental, citei a positiva, também teve a negativa, que foi o desenvolvimento, digamos, desordenado da cidade, o crescimento sem um planejamento ambiental adequado. Inclusive, naquela época, meio ambiente não havia ainda legislação ambiental, meio ambiente era uma coisa vista como freio ao progresso. Portanto, especulação imobiliária, o avanço de bairros nas bordas da Serra do Japi foi uma questão negativa, que até hoje repercute. Ainda existe certa especulação imobiliária nas bordas da serra, não só da serra, como outras áreas de proteção permanente. A segunda questão positiva, abertura de novos negócios garantindo emprego diante do fechamento de antigas indústrias como as tecelagens. Ou seja, Jundiaí perdeu muitas indústrias. Dos anos 60, 70 para cá, 80 também foram fechadas várias indústrias, Vigorelli, outras indústrias foram para outros estados também. Enfim, Jundiaí perdeu muitas indústrias. Por outro lado, vieram novas indústrias. Então é um fator positivo. As administrações da cidade conseguiram recuperar aquelas perdas, tanto que Jundiaí nunca foi uma cidade que encheu de pessoas desempregadas, pessoas que mudaram de Jundiaí por falta de emprego. Não, é um aspecto positivo. As administrações conseguiram manter Jundiaí uma cidade industrial mesmo com o fechamento de muitas empresas. Claro que mudou também bastante a área. Jundiaí se tornou um centro, um polo logístico. Consequentemente, também um aspecto negativo. Ao mesmo tempo que a cidade continuou se desenvolvendo, o sistema viário não acompanhou esse crescimento. Resultado: Jundiaí faltam vias expressas, trânsito sempre caótico. Jundiaí tem um problema sério de trânsito. A cidade cresceu, continuou crescendo, ora de forma planejada, ora sem planejamento, e o resultado se refletiu no trânsito e nas rodovias também, as rodovias no entorno da cidade. Então esses foram os aspectos fortes que eu presenciei na cidade e região. Semelhante à questão levantada pelo Isidro, Alexandre Nicola de Jundiaí, um amigo desde 1986,
temos já uma grande história de amizade. Vendo o que governos e grandes corporações fazem com o meio ambiente, poluição, desmatamento, extração mineral, pergunto, em sua opinião, a vida no planeta Terra estará melhor ou pior daqui 20 anos? Estamos nós, humanidade, no caminho certo? Acredito que estamos enxugando o gelo, porque ao mesmo tempo que evoluímos em pesquisas, em conhecimento, se cria consciência, muitas pessoas optam em fazer o contrário, uma oposição, muitas vezes sem causas ou fundamentos, simplesmente pelo prazer em se opor a tudo que se constrói. Ou seja, ao mesmo tempo que a humanidade evolui, cresce, avança nos estudos, vem a consciência, se descobre a relação do homem com o meio ambiente, outro lado segue ao contrário. Então, cria-se um enxugamento de gelo. O que eu visualizo daqui 20 anos diante desse enxugamento de gelo? Talvez não cheguemos ao caos, como às vezes parece que estamos caminhando. Não, eu acredito que vamos conseguir ainda manter um certo equilíbrio. Em que porcentagem eu não sei, mas vamos conseguir segurar as pontas. De uma certa forma, estamos sempre construindo algo, destruindo outro lado. Vamos ver qual vai avançar com mais rapidez, com mais empenho para evitar o pior. É dessa forma que eu vejo. Estamos ainda na corda bamba, observando quem está com mais força nessa guerra. Outra questão do Alexandre que é ligado ao meio ambiente. Jundiaí tem 2 vetores ecológicos e com ecossistema complexo, Serra do Japi e Bacia do Jundiaí Mirim. O que você propõe para conciliar a voracidade dos capitalistas com o preservacionismo em relação a estas áreas? Primeiramente, uma coisa que eu defendo há tempos, que é uma união regional por essa causa, nessa luta. E depois focar e divulgar o que contém esses ecossistemas. Explicando, união regional, por quê? Porque a Serra do Japi, ela abrange Cabreúva, Pirapora e Cajamar. Precisa haver um encontro com pessoas desses municípios vizinhos que falam também na Serra do Japi, têm seus pontos turísticos, lutam pela causa, porém não estão próximos a nós. Ou seja, o problema da região de Jundiaí, que inclusive eu falo que o aglomerado urbano quase nada produziu, tivemos oportunidade de fazer essa união e não fizemos, é aquele olhar para o próprio umbigo. Jundiaense olha para Jundiaí, cabreuvano olha para Cabreúva, piraporano olha para Pirapora. Por que não fizeram essa integração regional? Cabreúva, aglomerado urbano, agora região metropolitana de Jundiaí. E mais, Pirapora e Cajamar, região metropolitana de São Paulo. Eu não vejo empecilhos nisso. Por que não fizemos essa união antes? Em transporte, segurança, educação, cultura, meio ambiente. Tivemos oportunidade, mas não fizemos. Agregando as forças, ficaria mais fácil trabalhar junto ao poder público e às empresas também. Porque, afinal, as empresas estão chegando na região, algumas já vêm com a consciência ambiental, com projetos ambientais, e outras não.
O que contém esses ecossistemas? É o segundo ponto principal que precisamos atacar. Por que eu digo atacar? As pessoas atacam na internet em relação ao meio ambiente. Denunciam, divulgam, fazem aqueles protestos fortes quando surge uma descarga clandestina num rio, ocorre um desmatamento, implantação de condomínio residencial, industrial, fazem todo aquele protesto. Ok, todo mundo faz. O que muda na opinião pública? Pouca coisa. Por quê? Porque as pessoas não têm ainda o conhecimento ambiental suficiente para se conscientizar da importância. A questão ambiental ainda é vista como segundo, terceiro plano, não é prioridade. O que as pessoas priorizam? Saúde, hospital, creche, escola, e se esquecem que a saúde está diretamente ligada ao meio ambiente. A situação ambiental onde nós vivemos influi na nossa saúde. Muitas pessoas não se ligam nisso. Nós, que somos técnicos na área, eu costumo usar a palavra técnico. Não curto muito dizer ambientalista, porque acaba dando um conceito meio romântico da coisa, e não é isso. Eu gosto de falar da forma técnica. Somos técnicos ambientais. E a questão técnica inclui conhecimento, estudo. O que eu proponho? Fazer um levantamento do que temos em questão de fauna e flora e levar isso para as comunidades, para todas as comunidades, classe média, classe alta, as periferias, para as igrejas, para todos os locais. O que nós temos nesse ecossistema? O que tem de animais, de aves, de plantas que servem para pesquisa científica? Temos um material imenso, até desconhecido, na região. Muitas crianças vão falar: tem tal animal na serra, tem lobo-guará, tem jaguatirica, conhecem o básico. Mas o que conhecem da flora? Desconhecem muita coisa, espécies de árvore. Para que serve aquela árvore? Aquela planta? O impacto na temperatura? Como influi a mata que temos na região? Como influi no clima? Tudo isso falta divulgar. Não adianta só falar que temos a serra bonita, mas o que tem na serra? Poucas pessoas vão à serra. O turismo, ele é tímido. O turismo ambiental na região é tímido. Por que não criar um turismo controlado na serra? Um turismo que ajuda a conservar a serra. Muitos que vão à serra fazer ciclismo, caminhada, encontram um cenário de abandono. Muitos vão falar: é proibido ir à serra para preservar. Chega a época de estiagem, proibido entrar na serra para evitar incêndios. Pessoal, é o seguinte: tudo que se proíbe causa uma certa revolta. Por que é proibido? Acaba atraindo para as pessoas fazerem escondido. Sempre foi assim, tudo que se proíbe as pessoas fazem escondido. Então vamos acabar com esse negócio de proibição, buscar uma alternativa. Vamos fazer um monitoramento. Eu cansei de já divulgar para as pessoas na internet: temos tecnologia,
por que não fazer monitoramento com drones? Os drones existem para fotografias, para esporte. Por que não usar para segurança? Por que não usar para o meio ambiente esses drones? Fiscalização melhor que proibição, porque o próprio turista consciente, ele vai fiscalizar. É o caminho, não vejo outro caminho para fazer com que as pessoas tenham conhecimento da serra e também quem visa a cidade e a região para negócios. As empresas colaborando são bem-vindas. Setor imobiliário. Eu não sou contra condomínios. Os condomínios precisam existir, como as casas populares também têm o seu espaço. Casa popular, condomínio. Jundiaí e região são abertas a todos. Todos que queiram vir são bem-vindos. Porém, precisa plano diretor. Precisa um desenvolvimento racional. Não adianta só dizer que tenha ambientalmente correto. Bairro, condomínio, ambientalmente correto. É bonito falar isso. Mas ambientalmente correto como? Área de proteção permanente, APP, não é para se construir. APA, tudo bem, toda a região é uma APA, mas temos que ver onde construir, o que tem no local. Teve audiência pública? Como foi tratado o tema, a questão no plano diretor? Como? Tudo isso precisa ser levado em conta. Fala-se muito na compensação ambiental. Não é aquelas coisas, mas ela está aí. Quem fiscaliza a compensação ambiental? Colocou lá na placa, divulgou no jornal. Vão ser plantadas tantas árvores. Não se falou mais no assunto. Onde foram plantadas? Eu não vejo ninguém falando. E a população esquece. Temos que observar isto, Alexandre. Não sou contra o desenvolvimento da cidade, não devemos ser contra, mas devemos estar atentos e levar essa consciência para a população, porque são nessas pequenas brechas que as coisas são feitas de uma forma destrutiva. Já vencemos bastante, muita coisa foi conquistada, porém ainda existem essas brechas onde algumas pessoas, por interesse próprio, acabam usando a cidade em benefício próprio e prejudicando a coletividade. Portanto, o caminho é esse, a conscientização e o diálogo. Questão colocada pelo amigo Jefferson de Mogi das Cruzes. De suas viagens, qual foi a cidade de São Paulo, capital interior, que mais despertou interesse em todos os sentidos? Bom, primeiramente, eu nascido em Jundiaí, eu sempre vou falar das qualidades de Jundiaí, gosto da cidade. São Paulo é a minha segunda cidade, onde passei também boa parte da adolescência e juventude. Interior. Conheço quase todo o interior de São Paulo. Algumas cidades me agradaram bastante, mas me chama bastante atenção uma que conheci melhor há pouco tempo, que é Jaguariúna. É uma cidade que está crescendo de uma forma bastante planejada, inclusive apostando no turismo, um turismo que não depreda, é um turismo racional, controlado, feito de uma forma bacana, que compensa em todos os sentidos para a cidade.
Jaguariúna está sabendo se desenvolver e levando muitas pessoas para lá. É uma cidade que está crescendo de forma ordenada. Em Indaiatuba, que conheço desde a década de 80, como eu falei, Indaiatuba também engajou junto a Jundiaí na despoluição do rio, implantou um parque linear que atravessa a cidade de ponta a ponta, parque linear que está pronto, recuperou tanto a área central de Indaiatuba como os bairros, está se tornando uma cidade planejada, o processo de condomínios também está avançando na cidade, está se tornando uma cidade rica, porém que está sabendo conciliar também o meio ambiente. Dessa forma, Indaiatuba ela serve de escola para muitos municípios. Agora, claro, também notei um ponto negativo, que é o centro da cidade. Indaiatuba não conseguiu preservar muito da história na região central. Foi um desenvolvimento ali que sufocou a parte histórica da cidade. Surgiram prédios que sufocaram o centro histórico da cidade. Isso eu vi como ponto negativo. Por outro lado, ambientalmente falando, Indaiatuba deu exemplo. Então cito Indaiatuba e Jaguariúna como cidades que despertaram a minha atenção e interesse. Segunda pergunta do Jefferson, empresa de ônibus que tem um xodó. Não tenho xodó por nenhuma empresa, porém um pouco do meu senso saudosista, eu admiro a Expresso de Prata porque foi uma empresa que preservou a imagem até hoje. Algumas pessoas criticam a empresa por isso, por aquilo, ficou parada no tempo, não cresceu, etc e tal. Enfim, muitas opiniões que lemos a respeito não só da Prata como de outras empresas. O senso crítico dos colecionadores é aguçado. Falam de todas as empresas, todas têm aspectos positivos e negativos. Por isso eu também não tenho assim uma empresa preferida que eu defendo. Não, para mim todas têm pontos positivos e negativos. A Prata eu admiro basicamente por ter conseguido manter a sua identidade visual, a sua comunicação. A Prata tem aquele símbolo, o cão vermelho, né? Aquela cor cinza, o azul, que mantém desde a fundação da empresa. Ou seja, é uma empresa que conseguiu sobreviver com a sua imagem até hoje, nessa época que passa de pai para filho, para neto, muda a comunicação visual da água para o vinho, rompe com aquela imagem histórica da empresa, governo, prefeitura interfere, aí mais no caso das urbanas, metropolitanas, as empresas estão perdendo as suas identidades e a Prata resiste até hoje com a sua identidade. Não é bem um xodó, é uma coisa assim que eu admiro nessa empresa. O Sandro de Valinhos me mandou a seguinte pergunta: como surgiu o interesse e a publicação de seu livro sobre transporte? Foi devido aos dados que arquivei desde a infância, praticamente. Comecei a anotar os veículos que rodavam na cidade, que vinham para a cidade, Cometa, Caprioli, Kikinato, empresas de fretamento urbanas. Comecei a fazer todo um levantamento de frota e linhas, algo que não existe na cidade. São dados que até as prefeituras não têm naquela época, antes da informatização, muita coisa se perdeu. E por isso, muito que eu anotei, nem prefeituras têm.
Daí veio a ideia de criar esse livro sobre a história do transporte em Jundiaí e região. De todos os lugares onde viajou, qual o melhor país que possui sistema eficiente de transporte público que pode servir de exemplo para o Brasil? Eu viajei até agora só para o Paraguai e Portugal, porém eu tenho amigos em vários países que me mandaram informações, fotografias e a pesquisa também que sempre vim fazendo desde a década de 90, que fui recebendo revistas, me informando sobre o transporte em vários países. É difícil apontar um país que seja exemplo, porque muitos desenvolveram sistemas, com o passar do tempo, aquele sistema passou a ser ineficiente, houve mudanças, ou seja, essa questão é um processo contínuo, tem que sempre modificar, evoluir. O sistema de transporte é uma coisa que não pode ficar estática, sempre está em construção. O Brasil adotou alguns modelos próprios, ou seja, fez a sua própria escola, desenvolveu da sua forma. Algumas cidades, alguns estados trouxeram exemplos de outros países, mas sempre tem alguma coisa mais a se trazer. Por exemplo, países europeus têm um sistema ferroviário que eu recomendo para o Brasil. O Brasil perdeu muito o sistema ferroviário, não só de longa distância, como o metropolitano e principalmente o metrô urbano. O Brasil está atrasado em metrô. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, tardiamente com o metrô. Brasília, o Distrito Federal, as cidades do entorno cresceram absurdamente e ficaram todas as cidades dependentes do ônibus. Ou seja, por que não o sistema ferroviário? Em Portugal, Lisboa e Porto tem metrô. Porto é uma cidade menor que Campinas, porém se pegar toda a região metropolitana do Porto, que tem muitos bairros, distritos, cidades, dá o tamanho de Campinas. Porto tem um metrô, sistema de metrô eficiente e linhas de ônibus conjugadas ao sistema metropolitano. Eu indico para Campinas esse sistema. Campinas já acertou no sistema rodoviário próximo ao ferroviário, que vai recomeçar, acredito que vai recomeçar agora com a reativação da linha São Paulo, Jundiaí, Campinas. Já é integrado o sistema suburbano e urbano. Então Campinas já tem passos dados. Vamos ver agora como será daqui para frente. E as capitais brasileiras, no geral, precisam observar esses modais existentes em algumas cidades europeias, em Madrid, Barcelona, na Suíça também, que observei bastante o sistema ferroviário, que é muito utilizado, conjugado ao sistema de ônibus. E o resultado vemos tanto esse sistema metroviário como os ônibus sem a lotação que nós vemos aqui no Brasil. Por quê? Porque os sistemas são feitos conjuntamente. Tem que se pensar de forma conjunta o ferroviário e o sistema urbano de ônibus junto ao suburbano. É dessa forma que vai caminhar. Não pode fazer coisas separadas, entra um prefeito, sai outro, muda o projeto, quer fazer de outra forma, aí dá aquele rolo. Temos que pegar os bons exemplos de alguns países
eu digo, é válido sim pesquisar outros países, mas de forma que se encaixe à realidade brasileira, porque tem coisa que o político vai para tal cidade, fala, oh, esse sistema é bacana, de repente não serve daquela forma, tem que estudar e adaptar para a realidade daquela cidade brasileira. Edilson Marques, de Portugal. Quando vieste a Portugal, o que mais lhe marcou, que acredita que poderia ser implantado no Brasil? Bom, falei sobre o transporte, mas o que eu acredito que pode ser implantado no Brasil também é a parte ferroviária. Visitei o Museu Nacional do Transporte em Portugal. Jundiaí tem um museu ferroviário. É uma cidade que cresceu a partir da expansão ferroviária. Jundiaí tinha um dos maiores entroncamentos ferroviários do interior, junto a algumas outras cidades. Porém, foi sucateando no decorrer dos anos. E eu acredito que Portugal, não só com o Museu Nacional Ferroviário, como com a preservação de vários trechos ferroviários, tem muito a ensinar para o nosso estado de São Paulo e o Brasil. De que forma? Vamos começar pelo patrimônio histórico. Temos várias estações que podem ser restauradas e virar pontos culturais. A partir da consciência popular pela preservação do patrimônio ferroviário, as estações, as oficinas, os leitos ferroviários que podem ser utilizados, reativados também para o turismo, a partir disso, Portugal tem a nos ensinar e algumas cidades brasileiras já estão fazendo isso. Basta observar. E o que eu vi em Portugal, além do aspecto ferroviário, do patrimônio também particular, os prédios que são parcerias também do público com o privado, que são preservados, passam a ter uma função comercial, social e acaba atraindo o turismo. Não só Portugal, várias cidades europeias faturam milhões com esse turismo histórico em cima do acervo e do patrimônio histórico, casarões, prédios. E eu acredito que isso o Brasil está um tanto atrasado, porque temos muitos prédios se deteriorando por entraves judiciais, brigas em família, descaso de gestores, interesses particulares, tudo isso trava algo que nós podemos faturar com o turismo, com a nossa história, porque o Brasil tem uma boa história que pode e deve ser preservada. Outra coisa que eu não posso deixar de citar que me chamou a atenção em Portugal, o cabeamento subterrâneo, não só em Portugal, como em várias cidades europeias. Cabeamento subterrâneo, a fiação dos postes. A maior parte das cidades europeias, cabeamento subterrâneo, o Brasil está atrasadíssimo nisso. Alegam que é um custo elevado para se fazer esse trabalho, porém, havendo interesse de prefeituras, de governos, até governo federal, porque envolve as companhias de energia, havendo interesse conjunto, esse custo alto que alegam vai se reverter em economia em longo prazo. Por quê? Porque vai
Está tudo subterrâneo, protegido das intempéries climáticas, problema de queda de energia, raio, galho de árvore, depredação também, pessoas que sobem nos postes, roubo de fios. Agora, cabeamento subterrâneo, também já tem roubo, furto de fios do subterrâneo. As prefeituras precisam pensar como proteger esse material. Vai fazer subterrâneo? Protege. Economia a longo prazo. É um desafio. Outra questão do Edilson: como vê o futuro dos transportes coletivos no Brasil? Nós que somos de uma geração que as empresas eram mais marcantes em nossa memória. Aí cai naquela questão política interferindo de uma forma negativa no sistema de transportes. Antes precisava haver uma fiscalização maior do poder público para gerenciar o sistema, linhas de formas racionais, itinerários, horários. Precisava que as prefeituras, que o governo estadual gerenciassem de uma certa forma o sistema para melhorar as condições de prestação do serviço público. Porém, começou a haver uma interferência excessiva, começou a virar bandeira política de partidos o transporte urbano. A partir do momento que isso começou a virar febre pelo país, começou a deteriorar também o sistema. Por quê? Porque os empresários começaram a entrar numa zona de conforto, porque toda reclamação que era direcionada às empresas, que as pessoas conheciam o trabalho daquela empresa, prestação de serviço de empresa X, Y, as pessoas começaram a associar ao gestor, às prefeituras. Por quê? Porque as prefeituras começaram a ligar diretamente o sistema de transporte à sua bandeira política. Então as críticas passaram a ser aos gestores e não aos empresários. Muitas pessoas sequer conhecem quem é a empresa que está operando na cidade. Começaram a ver os consórcios, nome fantasia, as pessoas não sabem quem é o empresário, porque o empresário vai se preocupar em prestar um melhor serviço se as pessoas associam ao poder público. Então, é uma coisa que eu vejo de uma forma negativa, me transforma numa pessoa saudosista. Eu vejo que antes, quando havia concorrência, um empresário buscava o diferencial para os seus ônibus, para a prestação de serviço aos bairros que atendiam, fazer diferente do concorrente. Agora não, agora monopolizou tudo, consorciou tudo. Os gestores alegam, não precisa disso porque nós garantimos a boa prestação de serviço, o que não é verdade. Então, eu não vejo com bons olhos, Edilson, o futuro dos transportes no Brasil. Se continuar nessa marcha, eu não vejo com bons olhos, infelizmente. Tiago de Mairiporã. Qual foi sua primeira foto da coleção dos ônibus? Primeira foto mesmo foi uma tirada na cidade de Matão, de uma empresa do Rio de Janeiro, Urbi et Orbi, Orbita Turismo, que era um ônibus Volvo. Foi a primeira foto. Depois, na sequência, outras que tirei também em excursões. Essa foto eu postei na internet. Quando e qual foi sua primeira viagem? A primeira vez que saí de Jundiaí foi para Vinhedo. Claro, comecei viajando pertinho porque tinha um certo medo ainda. Era uma criança descobrindo o mundo. Criança, 12 anos de idade, pré-adolescente.
embarquei num ônibus para Vinhedo, tenho essa viagem na memória até hoje, lembro de todos os detalhes, o trajeto do ônibus, o ronco do ônibus, o 250 da VV Tour, voltei no 130, parece que foi ontem, tenho na memória aquela primeira viagem sozinho aos 12 anos de idade. A segunda foi para Itu, também lembro totalmente quando desembarquei na Rodocenter, que existe até hoje. São viagens que não esqueço de forma alguma. O Éder de Caieiras, qual o lugar mais curioso que visitou? Eu digo que foram as grutas. A primeira, em 1984, a chamada Caverna do Diabo, Gruta da Tapage, que é esse nome oficial. Fui apenas uma vez e visitar uma gruta é uma coisa impressionante. Ver aquelas estalagmites, estalactites, está dentro de uma caverna. Quem tem claustrofobia sente um certo pavor visitar esses locais. Visitei também em Ouro Preto as minas, algumas minas, também é muito semelhante, gruta. Enfim, esses locais eu considero assim curiosos para se visitar. Uma situação engraçada que vivenciou numa viagem. Poucas, mas eu cito uma em Marília. Uma das primeiras viagens de carro que eu fiz, junto com um colega que foi visitar colega dele em Marília. Portanto, eu não conhecia as pessoas naquela cidade, eram amigos dele. Como eu fui de carro, coloquei a galera no carro para passear pela cidade de Marília. E no bairro Santa Antonieta existe uma avenida com várias depressões, uma avenida larga, extensa, sem lombadas, porém o que se substitui às lombadas são aquelas depressões. Você se desliza com o carro, passa naquela depressão, o carro faz assim. Trafegando por essa avenida, com a galera dentro do carro, tinha um rapaz tomando sorvete num copinho no banco de trás, e eu nem me toquei na hora. Eu acelerei um pouco o carro e passei numa dessas depressões, o carro deu um certo pulo e o cara fez assim com o copinho de sorvete na cara. Aí, claro, a galera no carro começou a dar risada. Eu olhei pelo espelho retrovisor, ele estava com o rosto todo melecado de sorvete. Não consegui segurar a risada. Eu dei risada, ficou um pouco sem graça, mas não perdemos a amizade. O Marcelo de Jundiaí. Alguns dos seus personagens carregam alguma experiência ou características pessoais ou são todos fictícios? Os meus personagens são baseados quase todos em personagens reais. Característica pessoal minha, pouco, sempre sai um pouco do autor na história, mas eu coloco sempre a essência de pessoas que eu conheço, situações que eu observo acontecer, eu coloco nos personagens. São fictícios? São, mas são sempre baseados em personagens reais. Fica aquela mescla. As experiências, sim. Experiência pessoal, sim, sempre. Tudo que eu observo, o que eu leio, o que eu tomo ciência que aconteceu, eu me projeto ao ambiente e coloco a experiência. Por quê? Porque eu consigo me projetar na vida daquela pessoa que passou por uma situação boa ou não, que vivenciou uma experiência marcante, eu consigo me projetar nela, sentir o que ela sente e assim crio o personagem
que as pessoas sentem como se ele fosse um personagem vivo. Por isso, no primeiro livro que escrevi, alguns dos leitores falaram: parece que você viveu aquela situação, parece que aquele personagem seu é uma pessoa que eu conheço. Você conheceu aquela pessoa? Pode ser que não. Eu falei de outra pessoa, mas coincidiu com uma situação real que um de meus leitores associou a um conhecido. Tudo isso me trouxe uma experiência rica para continuar escrevendo ficção baseada em fatos reais. Assim que são montados os personagens. Outra pergunta do Marcelo: em qual das suas viagens você voltaria outras vezes ao mesmo local por sentir uma conexão direta com o ambiente? Eu voltaria a Brasília. Viajei uma vez só a Brasília, voltaria porque senti uma conexão direta com Brasília. Brasília já é vista, falada como um local místico. Brasília, região, Alto Paraíso. Porém, eu não sou místico, mas tenho uma certa ligação com Brasília. Questão colocada pela Evânia, de Jundiaí. Querido amigo, tenho curiosidade de como despertou seu interesse por fotografia, visto que desde muito menino você já registrava tudo à sua volta. Conte-me o que te move e move até hoje. Ainda são os mesmos motivos ou mudou? Evânia, minha família já tirava fotos, sempre teve o hábito de registrar os momentos em família em fotografias, desde a época das fotos preto e branco. Portanto, temos um vasto acervo de fotos desde os anos 50, 60, e tudo isso me levou a ter um certo carinho pelas fotografias. Comecei a usar a câmera de minha mãe para fazer as primeiras fotos. Apanhei bastante no início, não desisti, fui melhorando nas fotografias, começando aos poucos a montar o meu próprio acervo e preservar o acervo familiar e dos amigos. Tudo que vinha a mim fui juntando na coleção. Comecei inclusive a trocar fotos desde cedo, assim que eu montei o Clube Volvo nos anos 80, já comecei a coleção de fotos. E isso foi me movendo até hoje. Não mudou nada, eu continuo o acervo, claro, valorizando o acervo material. Hoje existe o sistema virtual, as fotografias todas digitais. Mantenho o acervo digital, como muitos mantêm, porém, eu continuo mantendo o acervo físico. Por isso eu digo que eu não mudei o método do material físico. Continuo mantendo todo o acervo bibliotecário, seja de livros, seja de fotografias.